A teoria do construtivismo de Vygotsky. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Vygotsky e o processo de formação de conceitos. Entende epistemologicamente como se efetiva o processo pedagógico na perspectiva social e política. A cultura faz parte da natureza do homem e do processo histórico. Molda o funcionamento psicológico humano. A mesma se desenvolve ao longo da evolução do homem. A teoria da evolução de Charles Darwin, o que é determinado pelo termo técnico filogenético, o desenvolvimento da espécie. Por outro lado, ontogenética, ou seja, o desenvolvimento do sujeito, o que se refere especificamente ao mundo da cultura. Desse modo, o ser humano é membro de uma espécie biológica que desenvolve no interior de um grupo de natureza cultural. Com efeito, o homem é o resultado de uma dupla natureza, biológica e social. A dupla natureza do ser humano, segundo Vygotsky, revela-se pela constituição do cérebro, o que foi entendido posteriormente pela neurociência Antônio Damasio, as estruturas de memória do cérebro. O cérebro tem uma dupla estrutura herdada geneticamente que é comum à espécie, mas o que é genético molda-se com a realidade social e política. As experiências dos sujeitos concretos historicamente. Motivo pelo qual considera a estrutura o cérebro está disposto à construção e aprendizagem. O desenvolvimento psicogenético depende do contexto sociocultural. E o desenvolvimento da construção do saber depende dos instrumentos e dos sistemas simbólicos. A relação do homem com os objetos, mediada pelos sistemas simbólicos. O aspecto psicológico humano possibilita antecipar, planejar e criar novas situações culturais. Afirma Vygotsky que a operação dos sistemas simbólicos permitindo ao desenvolvimento da abstração, generalizando, possibilita salto qualitativo na construção do saber. O universo cultural favorece as funções mentais para o desenvolvimento da construção da aprendizagem. Com efeito, as representações da realidade baseiam no uso dos sistemas simbólicos, ou seja, a própria realidade construída de fora para dentro. Num processo de internalização constante, a apreensão do sujeito por meio da socialização das produções históricas culturais resultadas do conjunto da humanidade. Nesse mecanismo descrito é fundamental o papel da linguagem, que proporciona a relação entre sujeito e objeto. A mesma, como função tipicamente humana, apresenta dois pontos básicos: a interação social, comunicação entre pessoas. O outro aspecto generalizador, compartilhado entre usuários ao longo do processo. O desenvolvimento da formação dos conceitos, respeitando as fases constitutivas da criança. Especificamente os conjuntos sintéticos na formação do pensamento complexo, fundamentado em situações concretas. A formação dos conceitos elaborados com ligações lógicas. Esse mecanismo não é linear. Sofre influências do contexto histórico-cultural e político do sujeito. Vygotsky destaca dois tipos de conceitos:
os cotidianos e os científicos. Os cotidianos são espontâneos, desenvolvidos nas atividades práticas das crianças em suas interações imediatas. Parte das experiências para o mecanismo cognitivo, portanto ascendente em defesa do processo de abstração da aprendizagem. Os científicos são diferentes, pois são transmitidos em situações formais pelo mecanismo ensino, construção e aprendizagem. Inicia com proposições verbais, expandindo com leituras. Sua definição é diferente, pois é descendente, parte de uma definição geral para a compreensão. Vygotsky apresenta duas considerações a respeito da teoria da construção. Diferentes culturas produzem modos específicos para o funcionamento do cérebro. Com efeito, a instrução escolar é indispensável. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.